começar então a palavra dessa noite com Romanos. Até pode deixar esse fundinho musical para nós, pastor Tiago, se dá para não aparecer a paisagem, né? Romanos capítulo 8, ou bota outro, não tem problema. Isso. Romanos capítulo 8. Vamos começar por aí. Uma vida com esperança. Romanos capítulo 8 e o versículo 18. Uma vida com esperança. Porque para mim, o Paulo falando aos romanos, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, foi o que eu falei, porque as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh Jesus, glória a Ti, Senhor. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Glória a Ti, Jesus. Porque a criação, eu estou lendo Romanos 8, 20 agora. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, a criação, né? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Estou lendo Romanos 8, 21 agora. Na esperança de que também a mesma criatura, na esperança de que a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Da servidão da corrupção. Nós nunca vivemos uma época tão corrupta. Uma geração, Paulo descreve essa geração que nós estamos vivendo hoje, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, com 20 adjetivos. A nossa geração, ainda encontrou alguma coisa de bom. Nossos filhos, que nem meu filho que está aqui hoje. Mas os nossos netinhos. Na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Queridos, quando eu prego, eu também sou edificado. E como? Eu preparei essa palavra, já fui edificado. Agora o 22, se nós prestar atenção aqui no 22, Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme. Eu, com a minha esposa, costumamos, antes de dormir, ver um pouquinho da criação, da natureza, para nós curtir, se alegrar um pouco. Ela está assistindo hoje à noite também. Porque nós vemos o Criador na criação, tudo é perfeito. Ainda tem coisas lindas na terra. O homem é infiel, é depredador, é poluidor, é homicida. Mas o Senhor continua fiel com a sua criação. Ele provê alimento nessa biodiversidade para todos os seres viventes dessa terra. No Salmo 150 diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Eu fico maravilhado porque sabemos, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação geme, a criação está gemendo. Os ursos polar, o derretimento das calotas glaciais, não tem mais, o Senhor está provendo alimento ainda. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele viu
essa época que nós estamos vivendo agora, sabe, porém isso, ó Timóteo, que nos últimos dias serão dias difíceis e trabalhosos. E ali eles descrevem os homens dos últimos dias, segundo Timóteo capítulo 3, com 20 adjetivos. Paulo viu essa geração de hoje, que nós estamos vivendo, nós somos sobreviventes. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, não só a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo de Deus, que esteve lá na criação. Imagina se nós, criaturas, gememos, imagina o coração do Criador. E não só ela, mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, também gememos em nós mesmos. Queridos, a gente vê a criação gemendo. E nós mesmos, estou lendo Romanos 8, 23, nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quantas enfermidades que tem hoje. Quantas enfermidades. A palavra diz em Isaías 56, 4, se não me engano, verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus. O 24, porque em esperança fomos salvos. Olha só, em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque a gente está vendo. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará se tu está vendo? Que palavra poderosa é a palavra do Senhor. Mas, agora para nós partir para outra palavra depois. Mas, se esperamos o que não vemos, isso aqui é a fé. Mas, eu estou lendo Romanos 8, 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos a redenção da criação. A criação geme, e nós gememos em nós mesmos com toda a criação. Toda a criação da terra geme pelo Criador, pelo dia dos filhos de Deus. Agora em Isaías 24, vamos lá para Isaías, querido. Isaías capítulo 24, o Senhor me deu, na minha consagração, eu não me preocupei assim, eu sabia que o Senhor ia me dar a palavra na hora certa. O Senhor me deu hoje à tarde a palavra. Eu comecei a consagração ao pôr do sol de ontem, às 18 horas, ao pôr do sol de hoje. Mas foi hoje à tarde que o Senhor me deu a palavra. Isaías 24, 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O 19, totalmente, Isaías 24, 19, totalmente está quebrantada a terra. Totalmente, Isaías viu isso. Está quebrantada, o profeta messiânico, está quebrantada a terra. Totalmente está destruída a terra.
Mas pastor, o senhor fala em pregar esperança, mas espera. Aqui no meu título, o que vivemos no presente, eu estou pregando o que nós vivemos no presente, mas nós, o nosso futuro como filhos de Deus e cristão, é uma vida com esperança. Os que me assistem agora e os que vão me assistir depois, eu agradeço ao Senhor porque nesse nosso singelo programa, numa semana dá mais de 200 visualizações, 250. Então, aqueles que vão me assistir depois entenderão essa palavra. Lá na África, o pastor Jacques entende português. Lá em Moçambique, o pastor Caetano John entende português. Lá no Paquistão, eles colocam no tradutor. Então, totalmente, Isaías 24:19, totalmente está quebrantada a terra, totalmente está destruída a terra, e totalmente está abalada a terra. Isaías 24:19, agora vamos ver o 20. Totalmente, o profeta viu isso, o profeta Isaías, que viveu 700 anos, Davi falou 1000 anos antes de Cristo, e Isaías, o profeta messiânico, foi 700 anos antes de Cristo ele viveu, o profeta Isaías, chamado profeta messiânico, que descreve o Salvador lá em Isaías capítulo 9. Totalmente cambaleará, que era futuro. Vocês podem ver que o profeta viu, e ele falou no futuro, nessa época que nós estamos vivendo hoje, aqui e agora. Como ter esperança. Totalmente, eu estou lendo Isaías 24:20, totalmente cambaleará a terra como ébrio, como bêbado. O profeta Isaías diz que a terra está cambaleando como ébrio, como bêbado. Nesse terremoto que imagino que foi o maior já acontecido desde que a terra existe, aqui no Oceano Pacífico, perto do Chile, no oceano, aconteceu um terremoto tão forte, um maremoto, um terremoto tão forte que foi 9,5 graus na escala Richter, que vai até 10. Então foi um dos maiores, foi tão forte que a terra, aqui está a terra, ó, podem ver, ela não gira reto, ela gira inclinada, ó. Olhem aqui a terra, ela gira inclinada. Vocês olhem o tamanho da terra, e ela inclinou, foi tão forte esse terremoto que ela inclinou 10 graus. Ela inclinou 10 centímetros, não 10 graus. Aí se confirma a palavra que diz que os últimos dias seriam abreviados. Como a terra inclinou, ela gira mais rápido. Os dias passam mais rápido, os polos magnéticos, né? O dia passa mais rápido. Hoje em dia esses dias não são mais o mesmo, claro. Acelerou. Glória a Jesus. A sua transgressão, olha só, totalmente cambaleará a terra como o ébrio, como o bêbado, e será movida e removida como a choça de noite. A sua transgressão se agravará sobre ela, a terra. Se o sangue de Abel subiu até o céu, quantos Abel já foram sacrificados na terra, inocentemente? Subiu até o céu, sua transgressão se agravará sobre ela e cairá. O profeta Isaías disse: cairá e nunca mais se levantará. Por isso que terá novos céus e nova terra. Glória a Jesus. Mas queridos, em Isaías 65, vocês vão dizer: mas pastor, onde está a esperança? Vamos lá para Isaías 65 agora. Isaías 65. O Senhor me deu essa palavra, parece forte, mas é necessário. Jesus ainda virá com a igreja.
as 7 tás, os 7 anjos, as 7 trombetas, 7 tás de João em Apocalipse. Jesus ainda será rei 1000 anos nessa terra, com esse oceano que aí está, porque o novo céu e a nova terra não vai ter, o mar não existe, não existirá o mar. Então, queridos, mas em Isaías 65, eu tenho que andar rápido, Isaías 65, de 17 a 25, diz o seguinte: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, novos, profeta Isaías, novos céus e nova terra. Todos os amados que estão me assistindo vão me assistir depois. Eu sei que essa palavra veio do coração do Criador para o meu coração. Então, uma vida de esperança, esperando a esperança. Jesus ainda será 1000 anos rei dessa terra, vai mostrar como se governa. E Davi será o reizinho de Jerusalém. A palavra diz: se os egípcios não vierem adorar, a chuva não virá sobre eles. Oh, que coisa mais linda! Mas depois vai ter o juízo final e novo céu e nova terra, onde habitará a justiça, onde toda lágrima será enxugada. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas. Por que isso? Porque se nós não encontrássemos os nossos lá, nós não ia ter paz. E não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Que maravilha, que palavra, que doçura de palavra do Senhor. Aqui está a esperança. Porque eis que eu crio para Jerusalém, que agoniza hoje com foguetes. Em Jerusalém me alegrarei no meu povo, nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Essa aqui é a esperança que eu estou pregando para o cristão, para nós os cristãos. Como negligenciaremos tão grande salvação? Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para os que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Mas aqui, queridos, na Nova Jerusalém, isso aqui é no milênio, mas na Nova Jerusalém, nós seremos reis e sacerdotes para Deus para sempre. A Jerusalém celestial. O meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clame eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Oh, glorificado é o nome do Senhor Jesus. O lobo e o cordeiro se apacentarão. Eu estou lendo Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Isso aqui é no novo céu e nova terra. O leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. A serpente não vai ter veneno nem dentes, mas ela comerá pó. Continuar no novo céu e nova terra vai ter.
ela vai existir, mas não morderá mais, não terá veneno, não vai rastejar e comer pó. O pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o santo monte, diz o Senhor. Agora vamos para Apocalipse capítulo 21. Estamos encerrando, queridos. Apocalipse capítulo 21. Essa palavra parece dura, mas é esperança. Essa palavra é esperança. 60, 70, 80, 90, 100 anos, o que será isso? Perto de uma eternidade. Isaías capítulo 21. Oh glória, vamos conseguir entregar essa palavra. Obrigado, Jesus. Aqui para vocês verem, queridos, o Espírito Santo de Deus, de Gênesis e Apocalipse, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Moisés escreveu o Pentateuco, 5 livros. Os profetas, todos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Querido, o que eu estou pregando aqui hoje é eternidade, é esperança. Como negligenciaremos, diz lá em Hebreus, tão grande salvação? O Senhor se deu a conhecer a nós. Então aqui o profeta Isaías, aqui João, profeta messiânico, 700 anos antes de Cristo, ele viu isso. Ele viu, ele teve essa visão. Agora João, o apóstolo João, que escreveu o livro da Revelação, o Apocalipse, ele viu também o mesmo novo céu e a nova terra que Isaías, o profeta messiânico, viu. Ele viu João. O Espírito Santo de Deus usou a boca de João na ilha de Pátmos, na Grécia. Novo céu e a nova terra. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar, como eu falei antes, já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. João viu na ilha de Patmos, largaram ele dentro de um barril de óleo, e ele sobreviveu, querido e amado João. E o mar já não... E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, Jesus. O 3, Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eu estou lendo Apocalipse 21, 3. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Nós seremos o povo, e eu serei o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Queridos, vamos retirar nossos pés, vamos flutuar, tirar os pés da terra, e olhar para os montes de onde vem o socorro. Olho para os montes de onde me vem o socorro. O socorro vem do Senhor dos exércitos, Criador do céu, dos céus e da terra. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. O que os cristãos, o que os apóstolos, o que os santos em todas as épocas têm chorado. O sangue de Abel ainda clama no céu. O primeiro justo que foi morto por Caim. E Deus limpará, Apocalipse 21, 4, de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto,
Que lindo isso, queridos. Não haverá mais morte. Eu fiz enterro do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Meu irmão morreu num acidente, só sobrei eu. Mas o Senhor me deu a graça de ter uma esposa abençoada e 5 filhos abençoados. Um genro, uma nora abençoados. 4 netinhos abençoados. Eu sou feliz, caminhando em direção ao arrebatamento e à Nova Jerusalém. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Queridos, isso é esperança, isso é esperar. Isso aqui não é coelhinho da Páscoa, não é Papai Noel. Quando eu descobri lá no Pampa Gaúcho que não era verdade, eu chorei. Mas isso aqui é real. É tão real quanto eu estou aqui pregando hoje. O Senhor disse em João 15,16: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo que pedires a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo concederá. Glória a Jesus. O 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras, olha só o Senhor dizendo para João: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me: está cumprido. Jesus falando com João: está cumprido. Ele disse lá em Apocalipse capítulo 1, agora ele fala no 21 de novo. Falou para João na ilha de Patmos, na Grécia: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Foi a palavra que Jesus pregou em João 4 para a mulher samaritana: se tu pedir essa água, eu te darei, e em ti se fará uma fonte que jorrará para a vida eterna. Ela achou que era o poço de Jacó, mas era o Espírito Santo de Deus. Queridos, estamos encerrando o último livro e o último capítulo da Bíblia. Está lá em Apocalipse capítulo 22. O rio da água da vida, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Hoje todas as fontes, todos os rios que Deus criou puro, estão todos poluídos e contaminados. Os lençóis freáticos, tudo. Mas aqui é o rio da água da vida. Que procedia do trono, é a Nova Jerusalém aqui, do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Isso aqui é real, queridos. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui não é metáfora, isso aqui não é parábola. Os discípulos disseram: agora falas abertamente para nós. Para o povo ele falava em parábolas, mas em casa, para os amigos, ele contava, explicava a parábola, que nem a parábola do semeador, que nem ele falou em João 10 sobre o divórcio. Ele explicou em casa para os discípulos, para os íntimos. E aqui, ele falando para João: e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão para sempre.
e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. Queridos, estou pregando para vocês, mas eu estou comendo a palavra aqui pela segunda vez. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer.